sou servo missionário Roberto, só sou uma voz. Servo a exemplo de João Batista. Por que é exemplo? João 3,30, importa que a igreja cresça, eu se diminua. Esse é o exemplo, cara. João Batista vivia no deserto ali pregando, anunciando a igreja que Jesus Cristo, preparando um povo disposto, um povo que vai se arrepender e depois ser batizado com o Espírito, com fogo, com unção, com poder, com autoridade, como aqueles primeiros cristãos que foi profetizado, Joel 3. Atos Apóstolos 2, desce o Paráclito. Ali Pedro, os apóstolos ficam embriagados, começam a pregar, anunciar, milagres e prodígios acontecem. É muito diferente dessa geração hoje. O mais difícil os caras já fizeram, meu irmão. Já edificaram a igreja. O Cristo fundou a igreja ali na cruz, com o seu sangue. O mais difícil que Cristo fez, que fundou a igreja lá na cruz do Calvário. E o mais difícil os primeiros cristãos fez, cara. Pedro pegado de ponta cabeça e o apóstolo Paulo decapitado ali em Roma. Por isso que a sede é lá. Os peregrinos faziam peregrinação lá em Roma, onde os mártires morreram ali. Por isso a sede é lá em Roma, como está profetizado na Escritura. Mas meu tema é esse aqui. Cara, o Espírito Santo, ele é a alma da igreja. Ele é que inspiraram os apóstolos a pregar. Como era essa pregação? Oralmente. Que o Espírito Santo fez os apóstolos lembrar todo ensinamento, todo envio de Cristo. Começou a pregar oralmente. Depois, com o tempo, foi escrito, foi compilado, organizado a Escritura pela igreja e para a igreja. Se você for meditar realmente certo, você vai ver que a Escritura glorifica e mostra um pastoreio, mostra uma doutrina, mostra um Espírito Santo. E mostra os eleitos, que foi confiado, Efésios 3:10, na verdade será conhecido pela igreja, não pelas igrejas. Hoje nós vemos um povinho fraquinho do Espírito Santo, um povinho que é cheio, que é impactado do Espírito Santo, mas passa uma semana já não tem mais Espírito, já não tem mais esse fogo, já não tem mais essa unção. Pedro foi batizado ali com o Espírito. Já não, nunca mais foi o mesmo. O apóstolo Paulo foi batizado com o Espírito ali, com o servo mesmo da igreja, batizou Ananias, batizou o apóstolo Paulo quando se converteu. Jamais retrocedeu para trás, meu irmão. Olha só que interessante, cara. Atos Apóstolos 2, do 1 ao 5. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estava sentado. Apareceu-lhe então uma espécie de língua de fogo, que se repartia e pousava cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Aqui, meu irmão, você vê a profecia já aconteceu. João Batista falou, ele irá batizar você com fogo, com unção, com o Espírito Santo. Um Espírito Santo que não vai retroceder, um Espírito Santo que vai te deixar embriagado. Você vai ficar louco, você vai pregar, você vai anunciar, você vai edificar a igreja, Pedro. Sobre ti, Pedro, edificar a igreja. Mateus 16, 16, 18. Sobre ti, Pedro, o que ligar será ligado, o que desligar será desligado. Por ação, por poder do Espírito Santo. Então tá aqui no finalzinho aqui, cara. Pedro começa a pregar. Olha o 12, Atos Apóstolos 2:12. Estavam, pois, todos atônicos, e sem saber o que pensar. Perguntavam uns aos outros, o que significa essa coisa? Outros, porém, esclareciam, dizendo, estão todos embriagados de vinho doce. Você tem noção, cara? Que é embriaguez do Espírito Santo? Que é ser cheio do Espírito Santo? Pedro foi cheio aqui, ó. É sobre ti, Pedro, edificar uma igreja. Tanto que Pedro começou a pregar dos Apóstolos 2, 14 até o 41. Os que receberam a sua palavra foram batizados. Naquele dia levou o seu... a mais ou menos 3.000 adeptos, cara. Você tem noção dessa embriaguez do Espírito Santo, cara? O apóstolo Pedro ali, o Papa, o pastoreio, o sucessor de Cristo, ficou embriagado, já não foi mais a mesma pessoa, cara. Você tem a noção? A sombra de Pedro curava, a sombra de Pedro expulsava o demônio. Quando Pedro passou que a sombra do Altíssimo sobre a vida de Pedro, o próprio Cristo sobre a vida de Pedro, o Espírito Santo sobre a vida de Pedro. João
pedindo que peda apacenta meus cordeiros, peda apacenta meus cordeiros, peda apacenta minhas ovelhas. E mais para frente, ali, dos apóstolos 9, o apóstolo Paulo se converte, é cheio, é impactado do Espírito Santo, já não é mais a mesma pessoa, cara. Hoje nós vemos essa geração, uma geração católica, só de aparência, católicos que não tem esse Espírito Santo, católicos que não tem esse paráclito, católicos que não quer defender a igreja, católico que não quer anunciar, católico que só quer esquentar banco da igreja, cara. Cara, nós temos que seguir a integridade do evangelho do jeito que foi pregado, do jeito que foi anunciado. Sacerdotes também se acomodaram, cara. Como diz a profecia lá de Nossa Senhora. Cara, essa geração tão muito incomodada, sacerdote, cara, tem que seguir aqui, ó. Tem que ser cheio desse Espírito Santo, ser embriagado e pregar as nações, cara. Enviar. Hoje eu vejo um povinho de católicos, cara, que não sabe defender a igreja, que não sabe pregar, que não sabe anunciar. Hoje sou cheio do Espírito Santo, tô cheio do Espírito Santo e amanhã já não tá mais. Hoje tá na igreja, amanhã tá no barzinho. Hoje foi cheio do Espírito Santo e amanhã tá vazio, cara. Que Espírito Santo é esse que a igreja profetizou? João Batista profetizou. O Cristo falou, fica aí. Vocês vão ser cheios do Espírito Santo, vos dará força. Hoje eu vejo a igreja católica bagunçada. Servos que não quer servir, servos que não quer pregar, cantores, adoradores que não quer cantar, só quer ser o primeiro lugar, só quer se aparecer, só vou para a igreja se eu tiver cargo, só vou para a igreja se eu ficar famoso. Mas os apóstolos estavam embriagados, você quer ficar embriagado, é ser louco, cara. Quando você vê um protestante pregar heresia, você vai ler, está escrito, é sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja, ponto final. Quem fundou foi o próprio Cristo, quem edificou foi Pedro, com ação, inspiração, poder desse paráclito. Foi pregado oralmente, depois foi escrito, compilado pela igreja, pelos a bala, a chúria lá, pelos agiógrafos, pelos os monges. Cara, quando eu leio o livro de Atos dos Apóstolos, cara, eu fico impactado, cara. Que Espírito Santo é esse, cara, que eu não vejo nessas igrejas católicas hoje em dia, cara. Infelizmente, muitos vão gostar, muitos não vão gostar, cara. Que Espírito Santo é esse que está lá na igreja católica hoje em dia, cara? Não vejo mais revolução do evangelho, não vejo mais grupo de oração pregar. Não vejo as pessoas sendo enviadas, não vejo as pessoas sendo capacitadas, cara. Vejo pessoas se esforçando na fé. E nós temos a verdadeira igreja, a verdadeira doutrina, o verdadeiro Espírito Santo, a verdadeira unção, o verdadeiro pastoreio. A gente está brincando dentro da igreja de ser cristão, de ser crente, meus queridos, minhas queridas. Aqui está profetizado, ó, eles ficaram embriagados. O profeta João 3 mostra os jovens terão visões, filhos sonharão, milagres e prodígios acontecerão, meu irmão. Cadê esses jovens? Cadê esses profetisas? Cadê esses profetas? Cadê esses anciões, cara? Se acomodaram, estão se apegando no mundo. Os apóstolos ficaram embriagados, ficaram cheios, ficaram loucos no Espírito Santo. Nossa Senhora conhecida, São João Batista ali. João Batista fica louco, o ventre de Santa Isabel começa a estremecer. Alabara é onde vem a mãe do meu Senhor. João Batista, quando ouviu essa nação, ficou cheio, embriagado. Alabara, ela chura, ela canta. É hora de acordar, católicos. Que a Escritura diz aqui, ó, veio o Espírito Santo, soprou sobre a igreja, e de anunciar, ficar embriagado desse Espírito Santo, meu irmão. Nós não somos protestantes, nós somos marianos. Nós somos descendentes da mulher Apocalipse 17. Esse resto cheio do Espírito Santo, que quer defender a igreja, que pede esse paráclito para inspirar, para proclamar, para ficar louco, embriagado do Espírito Santo. Você brincando de ser católico, brincando de ser crente, cara. Hoje está na igreja católica, amanhã está na espírita. Hoje está na igreja católica, amanhã está na macumba. Hoje está na igreja católica, está lá no barzinho. Sai de cima do muro. Fica cheio desse Espírito Santo, cara. Shura, labare, ela shura. Vem de Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei nele o fogo do vosso amor. Enviar o vosso Espírito e tudo será criado.
renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse as vossas fés com a luz do Espírito Santo, também todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. Gostando de ser sua construção, porque o Senhor nosso, amém, Espírito Santo. Cara, quando Nossa Senhora vai lá na casa da sua parente, Santa Isabel, cara, quando houve a saudação da esposa, da cheia do Espírito Santo, a sombra do Altíssimo sobre a vida dela, Olabara, o Espírito Santo possuiu como sua esposa, ali os apóstolos não estão reunidos ali com os discípulos, esperando para lá que a esposa do Espírito Santo ali, os apóstolos 14, esperando a vida do Espírito Santo para dar força àqueles que estão para edificar a igreja, Olabara, ela chutava ali a mãe da igreja, a cheia, a graça, a bem-aventurada. João Batista, quando ouve a saudação, cara, fica embriagado. Olabara, Isabel, cheia do Espírito Santo. Olabara, ela chura. De onde vem essa honra de vir a mãe do meu Senhor? Olabara, ela chira e ela canta, ficou cheia. Para você ter a noção, cara, da unção, da embriaguez do Espírito Santo, para o Espírito Santo hoje, século aqui, 2023. Cara, pessoas que não querem pregar, servos saindo da igreja, indo para a igreja protestante, igreja vida de homens, labária, chúria, ela canta, ela labária. Católicos, acorda, católicos. Está na hora de acordar, está na hora de pedir esse paráclito, ser cheio e nunca mais retroceder para trás, só para frente, ficar embriagado, pregar, proclamar, anunciar o reino de Deus, anunciar, defender a amada igreja contra os hereges, contra as heresias. Que nós temos essa missão, nós somos descendência da mulher, por causa de 17. Nós estamos em combate, nós estamos em guerra com o divisor, cara. Divisor. Nós somos esse resto, por que o resto? Porque tem muitos que vai na igreja católica, diz que é católico, diz que é mariano, mas não é, cara, não ora o terço. Não conhece a doutrina. Não defende. Nós somos esse resto que vai defender a mulher, a descendência. Defender a mulher, defender a igreja, que a igreja prefigura a mulher também. Cristo deu a mulher deu a luz à igreja, que é Cristo. Cristo é a igreja, Cristo é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Marabara, ela chura, ela canta. Essa é a verdade, cara. Seja embriagado, seja impactado, seja cheio do fogo, como diz João Batista. Eu batizei você com água, mas ele vai vir, vai batizar você com fogo. Olá, para ficar em Jerusalém, esperar o paráclito que vos dará força, vos lembrará tudo que eu te ensinei. É sobre ti, Pedro, é sobre ti, Pedro. O que você ligar, será ligado. O que você desligar, será desligado. E a porta do inferno nunca prevaleceu contra a igreja. Satanás ali, quando Apocalipse 2 ali, olá, para, do 1 em diante. Satanás deteve-se diante da mulher, da cheia, da sombra do menino Jesus no seu ventre, a esposa do Espírito Santo, ou sombra do Altíssimo sobre a vida dela, e o menino Jesus ali gerado no seu seio através do Espírito Santo. Satanás caiu por terra, cara. Olha só, cara. Sou missionário, servo Roberto, poderia ficar o dia todo aqui gritando, cara, que esse Espírito Santo dá unção. Mas já está amplo, católico, acorda, católico. Se for cheio do Espírito Santo, não tem como retroceder para trás mais. É buscar. Seja cheio desse verdadeiro Espírito Santo que está na amada igreja. Como está na amada igreja? A Bíblia diz, Mateus 28, 20. Glória a Deus, aleluia. Sou missionário, servo Roberto. Pai do Senhor, amor da Virgem Maria.